Oi, gente! Esse é o segundo vídeo do canal e eu tô muito feliz porque se existe um segundo vídeo é porque eu realmente tive a iniciativa de colocar o primeiro vídeo, que era um sonho que eu tinha há muito tempo. E do primeiro vídeo até aqui, né, as coisas mudaram? Não necessariamente. Eu ainda tô passando por situações que me desafiaram profundamente, que foram muito difíceis na minha vida, mas a iniciativa do canal foi uma forma de posicionamento, de realmente recobrar o controle daquelas coisas que por muito tempo eu tive medo de fazer, que eu tive insegurança de fazer, e uma delas era criar esse canal. E eu tô muito feliz e muito grata a Deus, porque 25 pessoas viram o meu vídeo. Gente, eu não esperava. Pode parecer que é pouco, mas assim, eu não esperava que essa quantidade de pessoas visse o meu vídeo. Talvez se uma pessoa só visse, eu já ia ficar feliz. As pessoas viram e ainda teve comentário, ganhei alguns seguidores, né? E assim, é algo bem modesto, eu sei, mas é muito simbólico pra mim, porque partiu da iniciativa que eu tive de começar aqui, algo que eu adiei muito, muito, muito tempo mesmo. Então, eu sinto agora, né, que eu realmente estou me posicionando para contornar as situações e não só aceitar o que as pessoas impõem na minha vida. E eu queria tratar nesse vídeo justamente dessas questões que me fizeram não começar o canal antes, que, né, muitas vezes a gente tem na nossa mente, mas elas são situações irreais. Porque depois que eu lancei o primeiro vídeo, eu não passei nenhum constrangimento excessivo. Na verdade, eu tô mais feliz e mais segura e mais confiante. Então, essas 25 pessoas também não são pessoas que eu conheço, né? Eu não divulguei isso pra ninguém. É uma coisa que eu tô fazendo só aqui, eu mesma e outras pessoas de fora que estão vindo se identificar e comentar e tudo. Então, por isso, pra mim é muito gratificante. Meus pontos que realmente me fizeram, que me impediram, né, de criar um canal desde o início. O primeiro ponto é a timidez. Gente, eu sou uma pessoa que sou extremamente tímida durante toda a minha vida. Mas, na minha cabeça, lá no futuro, eu não seria uma pessoa tímida. Só que eu nunca consegui moldar essa ida do ponto atual pro ponto do futuro, onde eu não sou uma pessoa tímida. Então, tudo que eu fui fazer na vida, eu tive medo, eu tive vergonha, eu tive medo de falhar, eu tive medo do que as pessoas iam pensar. Isso me limitou em muitas situações, não só aqui, né, de criar o canal, que era algo que eu queria, mas em muitas situações da vida. Porque a pessoa tímida, ela nem quer parecer que ela é tímida. Ela tem vergonha só de dizer que ela é tímida. E aí isso me limitava muito, porque eu tentava, né, realmente transparecer uma imagem, né, de confiança e isso me deixava mais nervosa ainda, e aí a timidez só aflorava. Para vocês terem noção, quando eu ia apresentar trabalho, né, na faculdade, alguma coisa assim, eu decorava tudo, porque eu tinha muito medo de passar vergonha na hora lá, não saber dar um branco. E eu sabia todo o texto, mas na hora lá, eu ficava tão nervosa, com tanto medo de passar vergonha, que eu pegava sempre um papel com tudo anotado, e o papel ficava praticamente na frente da cara, para não esquecer o que eu ia falar. Porque eu achava que mesmo eu tendo estudado um absurdo, eu ia conseguir esquecer tudo na hora de apresentar. Isso acontece às vezes, né? Às vezes acontece de eu planejar várias coisas na minha cabeça e a timidez me travar e eu não conseguir colocar em execução. Porque a gente tem aquele estado mental de que ali na mente, né, é fácil de resolver. Só que quando a gente externaliza em palavras, aí realmente as coisas saem com mais força. E eu não tinha esse controle de falar as coisas, eu tinha as coisas só na minha mente, só que ninguém vai conseguir se comunicar comigo por telepatia. Então eu não conseguia realmente falar. Essa é a primeira vez que eu tô aqui gravando o canal, que eu tô conseguindo falar as coisas, e isso tá sendo libertador. Tipo, vontade de respirar assim, sabe? Porque é libertador conseguir falar e conseguir expressar e conseguir pôr pra fora o que eu tô sentindo. Então, o primeiro ponto que realmente me embarrou por muitos anos aí, de fazer as coisas que eu queria, de começar o canal, foi a timidez. E essa timidez me trazia alguns medos, assim, que não eram nem reais. Às vezes eu colocava barreiras que não precisava e muito duras comigo mesma. Eu achava que eu não ia conseguir falar bem, que eu não tinha uma dicção boa, que eu não ia conseguir me expressar, que eu não ia estar bonita o suficiente para aparecer aqui no YouTube, que eu não tinha os melhores recursos do mundo. Então, tudo isso ia me travando aos poucos. Porém, a timidez ela é um padrão que você aprendeu ao longo da sua vida. Isso não é o que te define. E você pode plenamente aprender outro padrão. Então, por isso, eu resolvi adotar aqui, para falar aqui, essa imagem daquilo que tinha na minha cabeça. Que na minha cabeça eu não era tímida, na minha cabeça eu ia conseguir falar para muita gente, muitas coisas que eu queria falar. Então, eu resolvi adotar aqui essa imagem, essa postura. E eu já tô gravando de pé, porque eu resolvi gravar de pé para me posicionar mais.
pode ser que posteriormente eu grave sentada, mas eu achei a necessidade de falar disso de pé, porque eu imaginava na minha mente que algum dia eu ia palestrar e falar para as pessoas, né, e contar a minha história de superação. E não tem palestrante que vai chegar e ficar sentado ali contando sua história, né? Não tem um show que você vai que tem um cantor que vai ficar sentado. A gente realmente se posiciona quando a gente se coloca em movimento. Então, eu adotei essa postura inicial aqui para começar, para quebrar realmente essa barreira. Não significa que eu não sou no momento, mas que eu não estou aceitando a condição em que eu estou. E a outra coisa que me travou por muito tempo foi o perfeccionismo. E, gente, por muitos anos eu achava que o perfeccionismo era uma coisa boa. Eu ia lá colocar minhas qualidades no currículo, onde que eu fosse colocar, perfeccionismo era a primeira da lista, porque eu queria fazer tudo perfeito. E nunca saía perfeito. E aí, o resultado disso é que eu nunca conseguia fazer, né? Ou então fazia e ficava insatisfeita, ficava tentando corrigir as coisas. E isso demandava muito tempo, muita energia. E no final, eu via que o tempo de corrigir aquele pequeno detalhe que eu estava achando que estava imperfeito era muito maior do que o tempo inteiro do processo de fazer de qualquer jeito, né, praticamente, não de qualquer jeito, né, mas de fazer com, com os recursos que você tem no momento em que você está. Então, esse perfeccionismo me travava demais. Eu jamais ia pensar que eu ia conseguir gravar um vídeo inteiro assim, sem falar, sem ficar decorando as falas, né, de trecho a trecho, indo lá editar trecho a trecho, para depois fazer uma edição também super incrível, super maravilhosa, com vários ângulos de câmera, aquela coisa toda, né, cinematográfica. Eu achava que eu precisava disso para começar, e eu achava que ia demorar muito tempo, porque eu não tinha, né, essa noção de que eu podia só chegar aqui e falar as coisas. Então, o perfeccionismo me travava muito em várias etapas da vida, em várias coisas que eu queria fazer. E o canal do YouTube foi uma delas. Por muito tempo, eu lembro que, assim, primeiro eu não tinha, né, uma câmera, porque eu vou falar, assim, a história real de quando eu realmente tive interesse de começar no YouTube, foi lá no início do YouTube, praticamente, deve ter uns 15 anos atrás. É que hoje eu tô com 31. E eu demorei todo esse tempo para começar, porque eu achava que tinha que ser perfeito. Então, assim, quando eu vi o YouTube começando lá atrás, né, que eu fui me familiarizando, que eu queria realmente fazer aquilo, eu olhava assim e eu pensava, nossa, mas eu tinha que ter uma câmera, eu não tinha. Aí, quando finalmente minha família comprou uma câmera, que eu era adolescente, né? Aí, finalmente compraram uma câmera. Tipo, era aquela câmera que grava assim pequenininho, quadradinho, sabe? Aí o YouTube já tinha expandido e tava mais assim o formato. Eu pensava, agora não vai dar certo, porque o formato da câmera já não é condizente com o formato atual do YouTube. E aí depois, quando finalmente, né, eu tive mais pra frente um celular que aí tava no formato certo, aí outras coisas surgiram, né? As pessoas começaram a usar iluminação, depois começaram a usar microfone, e tudo isso foi me embarrando. Eu ficava sempre pensando, eu estou sempre um passo atrás do equipamento adequado para começar. E hoje eu estou sem um equipamento adequado de nenhuma forma, mas eu estou fazendo com o que tem, porque eu decidi pôr na minha mente que feito é melhor do que perfeito. Essa vai ser a minha meta de fazer as coisas, porque muitas coisas eu não fiz porque eu queria fazer perfeito, e a perfeição ela não existe. Na verdade, a perfeição é utopia que a gente cria na mente para realmente postergar o resultado e não fazer o que a gente quer fazer, né? E se sentir travado no final, depois se sentir com culpa, achando assim que a gente não tem capacidade porque não saiu perfeito do jeito que a gente queria na nossa cabeça. Mas a verdade é que nunca vai sair perfeito, nunca vai sair do jeito que a gente quer na nossa cabeça. Nada na vida. Até mesmo quando a gente tá falando, né? Eu acho que a ansiedade faz muito isso. A gente vai falar com uma pessoa, tem alguma coisa para falar, e a gente começa a imaginar as respostas que a pessoa vai dar. Aí, quando chega na hora da conversa real, a pessoa fala umas coisas totalmente diferentes e muda todo o roteiro. E você fica assim, por quê? Por que você mudou o roteiro que eu criei na minha cabeça? Mas a vida real é assim, ela não se adequa ao perfeccionismo, ao que a gente tem na nossa mente, né? Ela vai se adequar às situações conforme elas vão acontecendo. A situação que está acontecendo agora, nesse momento, é que eu tenho esses recursos, essa condição de gravar, e é isso que eu vou fazer, com o que tem, com o que dá, até poder fazer melhor. É o que eu falei no outro vídeo, faça com o que você tem nesse momento, até você conseguir fazer melhor no futuro. E por fim, o último ponto que eu penso assim que me impediu muito de criar o canal antes e fazer outras coisas na vida foi o medo de julgamento. E esse peso, ele vem muito grande sobre nós. A gente olha e a gente pensa assim que todo mundo está observando o que a gente está fazendo o tempo todo, quanto na verdade as pessoas não estão. As pessoas estão mais preocupadas com a sua própria vida, igual você está preocupado com a sua vida, pensando que, nossa, estão me olhando o tempo todo. As pessoas estão preocupadas com a vida delas. Pode ser de medo de julgamento ou de outra coisa, mas com a vida delas, né? E eu tinha muito isso na cabeça, que as pessoas iam ficar julgando tudo que eu estava falando aqui. Cada vez que eu errasse,
uma palavra de dicção que não saísse perfeito. Cada vez que eu não conseguisse editar o vídeo bem, eu achava que ia ser um absurdo, que todo mundo ia olhar, ia julgar e o meu trabalho ia ser um completo fracasso. Eu não conseguia lidar também com comentários negativos. Isso é algo que eu tenho que trabalhar ainda. Mas, para vocês terem noção, uma vez eu fiz um comentário no Instagram e aí as pessoas vieram, né? E foi assim, sem maldade, entendeu? Mas as pessoas vieram e as pessoas atacam muito gratuitamente a gente na internet. Vieram e me fizeram um comentário que eu não gostei, assim, sabe, que me atingiu. E eu parei de comentar no Instagram pra sempre. Eu parei de comentar em tudo, porque eu pensei assim, eu vou resguardar minha saúde mental. Só que, na verdade, eu tava fugindo de enfrentar a situação. Eu tava fugindo de realmente me posicionar, de colocar a minha opinião nas coisas. E quando a gente para de fazer alguma coisa porque outra pessoa fez algo que a gente sentiu que nos prejudicou, a gente, na verdade, não tá controlando a nossa vida, a gente tá dando poder na mão da outra pessoa. E eu, enquanto gravo esse vídeo, eu tenho plena consciência que talvez as pessoas vão me julgar, mesmo desconhecidas. Talvez elas vão me olhar e falar assim, mas ela tá falando tanto, ela não é tímida, coisa nenhuma. E eu não preciso provar esse ponto pra ninguém. Eu não preciso, porque todas as pessoas que estão vendo o vídeo aqui, no fim elas vão sair, vão viver a vida delas, vão esquecer disso aqui, né? Em algumas horas, nem vão se lembrar de mim mais, todas essas pessoas. Vão ficar aqui, de fato, só as pessoas que se identificarem, só as pessoas que estão se identificando com a minha história que vão ficar aqui. Não são as pessoas que julgam. As pessoas que julgam, elas só jogam um comentário de julgamento delas lá e vão embora. E elas só vão voltar se você realmente der força para isso, se você for lá e responder. E aí tem gente que vai falar assim, por exemplo, mas ela disse que é tímida. Não é tímida, porque tá falando desse tanto. Porque uma pessoa tímida realmente não falaria desse tanto. E de verdade, gente, anos atrás, né? Anos atrás não, recentemente, né? Recentemente eu não teria coragem de falar todas essas coisas, eu não teria coragem de estar conversando. Realmente minha voz nem saía, ela só saía bem baixinha ou só na minha cabeça. Mas eu decidi adotar hoje, nesse momento, a postura que eu quero viver lá no futuro. Então, eu trouxe à existência as coisas que não são como se elas já fossem, assim como diz a palavra do Senhor. Porque se você realmente esperar todo esse momento, né, até chegar lá onde você quer, às vezes você não vai saber como fazer, às vezes você não vai saber como passar por esse processo todo. Então você adota agora a postura que você quer viver lá na frente, que essa postura realmente vai começar a fazer parte de você e você vai ver que não era esse bicho de 7 cabeças todo, né? E é isso que eu queria deixar em relação ao medo de julgamento. Não se sintam julgados por pessoas que talvez vocês nem queriam que estivessem na sua vida, entendeu? Não se sintam julgados por pessoas que vocês não seguiriam nem os conselhos. Porque, no fim, quem vai viver a sua vida é só você. Só existe uma vida e é só você que pode viver essa vida. Ninguém mais vai viver por você. Se você começar a se anular pelo medo do que as outras pessoas vão pensar, realmente a sua vida vai ficar paralisada. E nas consequências finais lá, todo mundo que te julgou nem vai lembrar da sua existência, mas você vai lembrar de tudo que você deixou de fazer por não ter seguido os seus sonhos, por não ter seguido aquilo que realmente fazia sentido para você. Para finalizar todo esse raciocínio, eu gostaria de dizer o seguinte: o que aconteceu quando eu criei o canal? Isso resolveu os problemas da minha vida? Não resolveu. Mas isso resolveu uma questão que foi, eu me senti mais confiante. Então, já é alguma coisa. Então, às vezes, né, por mais que você não vai conseguir resolver todas as coisas, faz o mínimo que dá para você se sentir melhor. Faz aquilo que você sempre adiou para você se sentir melhor. E eu acho que é muito importante a gente não só falar, mas a gente trazer isso para a vida prática, porque talvez você saia desse vídeo e aí vai ver outro vídeo e esqueça completamente tudo que falou aqui. Talvez você tenha se identificado com tudo, mas você esqueça completamente. Então, eu gosto de realmente colocar uma ação prática nas coisas. E eu queria sugerir aqui uma ação prática para você que está assistindo, para você que viu até aqui. Então, o passo aqui vai ser a gente intencionalmente quebrar essas objeções. Se você se identificou com tudo que eu falei aqui, timidez, perfeccionismo, medo de julgamento ou outra coisa qualquer aí que você esteja lembrando na sua vida que te limita, que te impede de seguir as coisas que você realmente quer e seguir os seus sonhos, vamos colocar agora uma meta prática, possível e real e bem pequenininha, mas intencional, porque a intencionalidade é o que muda todo o jogo. Intencionalidade é o que realmente traz luz a você ver que aquilo não é um monstro que parece ser. Quando eu comecei o canal aqui, né, com o primeiro vídeo, parecia muito assustador e eu fiz, e agora parece que não era tão difícil assim, né? Por que eu não comecei antes? Então vamos ao passo prático aqui, né? O que realmente muda o jogo vai ser você, de maneira intencional, quebrar essas objeções da sua vida com algum passo bem pequeno, bem simbólico,
mas que realmente te mostre que aquilo que você tem na sua cabeça não é esse monstro todo. Então, se você se identificou com o que eu falei, timidez, perfeccionismo, medo de julgamento, ou até outra coisa qualquer que trava a sua vida, que está te impedindo de viver os seus sonhos, a gente vai tomar uma ação prática aqui. E qual vai ser ela? Intencionalmente. Você vai pegar o seu celular e vai colocar um alarme para as próximas 24 horas, a partir do momento que você está vendo esse vídeo, não procrastina, tá? A partir desse momento, você determina um horário dentro das suas próximas 24 horas que você pode fazer isso, que é viável para você tomar essa ação. Coloca no título do alarme o que você vai fazer. E pode ser, por exemplo, você quer atacar a sua timidez, você pode passar a cumprimentar as pessoas na rua, mesmo que elas não te cumprimentem, tá bom? Passa a cumprimentar as pessoas na rua. Se ataca a timidez, ataca com medo de julgamento também, você pode se arrumar bem arrumada mesmo para ir no supermercado, né? Isso vai realmente quebrar aquele padrão de que as pessoas estão te olhando e estão te julgando o tempo todo. Porque no fundo, gente, assim, ninguém vai lembrar do que você fez. É só um dia aleatório na vida. Então, essa pequena ação, se você tomar ela hoje, você vai ver uma melhora significativa para os próximos dias da sua vida. Mas as pessoas, elas não vão ver nada. Elas só vão passar por algum segundo por você e ver você ali, e notar você ali, a sua presença, e vão esquecer minutos depois. E o perfeccionismo também, né? Coloca uma ação também para quebrar ele. Pensa uma ação que você pode fazer para quebrar ele. Pensa na sua mente, que talvez você esteja num universo paralelo, onde não existem aquelas coisas que você coloca como limitação para começar o que você tem que fazer. Não existe, você tem que se virar com o que tem. A famosa frase, quem não tem cachorro se vira com os gatos. Então, realmente, coloca na sua mente, não tem essas coisas, eu tenho que fazer sem isso. E aí, faça o que tem que ser feito. Começa um livro pelo meio, sem regra, sem nada, começa a grifar os livros, se você não gosta de grifar, porque eu tinha isso, sabe? Eu era tão perfeccionista que eu não gostava nem de grifar os livros, eu abria com o maior cuidado para não estragar a lombada. E, olha, o livro é seu, você que vai ler, então faz do jeito que realmente te faz se sentir mais liberta. Então, realmente, gente, coloca essa ação prática e intencional, mas coloca o alarme, porque deixa só na mente, talvez você fale assim, mas amanhã eu faço. Deixa só na mente, a gente esquece. Talvez você saia daqui, vai ver outro vídeo, e aí você não se lembra de nada disso. Se você se identificou com essas coisas, coloca isso. Se você quiser reforçar isso também, coloca aqui nos comentários que você colocou o alarme, ou pode colocar a ação que você vai fazer, porque isso vai ajudar outras pessoas a verem, e isso vai te ajudar também a ter um compromisso com essa ação, porque você vai ter um compromisso público com isso. Não é só para você comentar no vídeo, tá bom? É realmente para você assumir esse compromisso público. Porque quando a gente assume o compromisso público, a gente tem mais peso de voltar. Por exemplo, eu não vou falar que foi fácil vir aqui gravar o segundo vídeo, gente. Vem um monte de dúvida na cabeça, né? Mesmo eu tendo ficado feliz com o resultado do primeiro, que foi um resultado pequeno, mas é um resultado que para mim é muito grande, mesmo assim, vem um monte de dúvida na cabeça. Será que eu faço de novo? Será que eu não faço? Mas o compromisso público de eu ter colocado o primeiro, de eu ter falado que eu ia começar, me fez vir aqui fazer o segundo. E agora eu vou fazer o segundo, em nome de Jesus, estou publicando ele aqui, e vou fazer o terceiro também, vou fazer o quarto, quantos mais eu conseguir, em nome de Jesus, porque Jesus vai me ajudar nesse processo aí, mas eu também tomei essa decisão de manter o ritmo. Então, quando você pega uma pequena ação prática, que é uma coisa simbólica, e coloca no início ali, e você acha que não vai dar resultado, no final aquilo pode desencadear um monte de coisa na sua vida que você nem imaginava. Por isso, realmente, eu deixo a recomendação final de que você comece as coisas que você quer começar. Esqueça todas as limitações que tem no seu cérebro, elas só estão no seu cérebro. Lembra que existe pessoa muito confiante no mundo e você não tem nada diferente dessas pessoas, você pode ser plenamente uma pessoa dessa. Então, adote essa postura de confiança agora. Finja que você é. Mesmo se você não seja, finja que você é. Faça aquilo que está na palavra do Senhor, naquela parte que diz assim, né? Adote as coisas que não são como se elas já fossem. Isso é muito poderoso para todas as etapas da vida e isso realmente destrava muito. Que Deus abençoe seu dia. Obrigada por ver o vídeo também, novamente, porque no primeiro vídeo eu não tinha expectativa que ninguém visse, mas nesse eu tenho fé em Deus, que vão ter pessoas que vão ver, que vão ter pessoas que vão se identificar, que vão ter pessoas que vão me dizer, eu tomei minha pequena ação prática e intencional, e as coisas vão melhorar depois disso. Obrigada por tudo, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo.